Carbonara é aquela massa que é a favorita de quase todo mundo. Um prato que parece simples e que leva pouquíssimos ingredientes. Mas como já estamos acostumados por aqui, a simplicidade pode esconder um monte de armadilhas. Fala rapaziada, Luqueca por aqui, e o vídeo de hoje é pra gente aprender a fazer carbonara. Queridinho de quase todo mundo. Vamos aprender o jeito tradicional de fazer esse clássico italiano e também vamos aprender um twist asiático para deixar todo descendente de italiano que você conhece meio tonhonhon da cabeça. No final desse vídeo você vai ter muito mais segurança para fazer o carbonara tradicional e também muito mais inspiração para pirar o cabeção e fazer uma variação dessa receita que você quiser. Antes de mais nada, você vai apagar as labaredas do barraco do TikToker Chico Rato em cima desse like aí se esse vídeo fizer sentido na sua vida, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e vem comigo! Para fazer o carbonara tradicional, a gente precisa de pouquíssimos ingredientes. Macarrão de grano duro do bom, queijo pecorino romano ou parmesão, guanciale, mas pode ser panceta ou bacon, vai na fé, ovos, pimenta do reino em grãos e um pouco da água de cozimento do macarrão. Primeiro vamos colocar os grãos de pimenta em uma frigideira e dar uma leve torradinha neles. Tritura daquele jeitão e reserva. Agora a gente corta o guanciale em lardons, que são tirinhas mais grossas, coloca o guanciale na frigideira já fria e frita ele até ele ficar lindo e douradinho. Reserva o porco e guarda um pouco da gordura que saiu do guanciale. Depois é o de sempre. Coloca para ferver uma boa quantidade de água com uma pitada de sal. Quando a água ferver, adiciona a massa e cozinha até ficar al dente de acordo com as instruções da embalagem. Vamos ralar bem fininhozinho o queijo pecorino e separar uma gema por pessoa que for comer e mais uma gema pra galera. Coloca tudo isso dentro de uma tigela com a pimenta e um pouquinho da gordura do guanciale que a gente reservou e mistura até virar uma maçaroca. Passa a massa pra panela que fritamos o guanciale desligada e coloca um pouquinho da água de cozimento do macarrão na tigela da maçaroca para dar uma soltadinha. Rapidamente joga a maçaroca na panela ainda desligada com o macarrão junto do guanciale e mistura até emulsionar o molho. Se precisar, você pode colocar um pouquinho mais da água do cozimento ou então um pouquinho mais de gordura do guanciale para ajudar a dar uma textura que você quiser no molho. O importante é mexer constantemente para que o ovo não coagule e vire tipo um ovo mexido, velho feio. E se por acaso ficar muito líquido assim, você pode ligar um pouquinho o fogo e vai com cuidado mexendo pro ovo não começar a grudar no fundo da panela e coagular também. Aqui vale alguns comentários daquele nosso famoso Momento Ciência. Quem viu meu vídeo do Cacio Pepe sabe que o sucesso do molho lisinho e emulsionado está no controle da temperatura. No caso do carbonara é bem parecido, mas depende da receita que você vai fazer. Muita gente não tem muito o que fazer com as claras, e para não desperdiçar, acaba fazendo carbonara com gemas e ovos inteiros, ou apenas ovos inteiros. Isso é válido, mas temos que lembrar que a temperatura de coagulação da clara é bem menor do que a temperatura de coagulação da gema. Isso significa que é bem mais fácil de errar e virar um ovo mexido. Esse não é o principal foco desse vídeo, mas você também pode fazer aquele gelzinho que eu ensinei a fazer com amido no vídeo do Cacio Pepe. Ele vai deixar o molho do carbonara muito mais estável e vai ficar mais fácil de trabalhar também. O negócio é que o carbonara é muito mais fácil de acertar o molho, porque a gente não tem só a água do cozimento e o pecorino romano para emulsionar, a gente tem a gema e tem a gordura do guanciale também. Como são gorduras, elas ajudam a dar muito mais textura, muito mais fácil pro molho. E é por isso que é por ser um molho muito mais fácil de montar que a gente consegue pirar o cabeção e viajar nessa receita e adicionar um monte mais de sabores ali no carbonara para deixar os italianos meio malucos da cabeça. Tem como inventar um monte de moda, mas eu sempre acabo indo um pouquinho ali pra Ásia na hora de cozinhar e trouxe aqui uma variação de carbonara com miso e gochujang que dá uma nota de umami sem igual pro nosso macarrão, né, Juju? Essa versão é muito fácil. A gente segue basicamente o mesmo roteiro do tradicional, mas aqui eu vou usar um pouquinho de amido para me dar uma margem de segurança e incorporar os nossos novos ingredientes. Então em um pote eu vou colocar o queijo pecorino, a pimenta do reino torrada, as gemas, o gel de amido de milho que você já aprendeu a fazer, um pouquinho da gordura do guanciale e um pouco de água para ajudar a bater. Quando atingir a textura de uma pastinha, a gente reserva. Com a panela fria, a gente coloca um pouco da água do cozimento do macarrão e as quantidades que seu coração mandar de miso, de gochujang. E aqui vale a máxima da cozinha. Prove seus ingredientes. Prova o queijo pecorino, prova o miso, prova o guanciale. Todos eles têm muito sal, muito sódio na composição. E aí com isso você vai conseguir ajustar mais ou menos o sabor que você quer no final do prato. Acaba que o miso adiciona muito umami e muito sabor, mesmo em pequenas quantidades. Então acaba que você consegue se guiar muito pelo sabor do miso que você comprou. Todos os misos são um pouco diferentes, então experimenta o miso e vai adicionando aos poucos para você ver se vai ficar muito salgado ou se vai ficar muito forte. Outra dica boa aqui, se você ficar com medo do seu macarrão ficar muito salgado, é você cozinhar ele na água sem sal. Para finalizar, a gente adiciona a nossa maçaroca e o guanciale e mistura até o molho emulsionar e ficar sedoso e delícia. Nesse caso, para atingir uma textura mais grossinha, podemos ligar em fogo baixo e encorpar esse molho com bastante liberdade, já que o amigão amido tá aí para nos ajudar. Para servir, uma gema curada no shoyu com mel e cebolinha dá uma cara de comida oriental que a gente precisa. E é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil e tenha mostrado que a gente não precisa necessariamente se prender ao tradicional, apesar dele ser muito maravilhoso. E que cozinhar é muito mais do que seguir receitas, é você ter a liberdade de explorar sabores e usar as técnicas e conhecimentos que você tem. Ah, e na nossa tier list de todos os macarrões do mundo, menos alguns, o carbonara e o carbonásia estão assim. Fica ligado aí e me conta qual polêmica gastronômica você mais gosta de fazer aí na sua casa. Beijo e obrigado, valeu!